derriba com as suas mãos. Pode se assentar. Pastora, pelo convite, pelo carinho. Eu fico muito feliz em poder atender vocês. Estar junto aqui é um presente de Deus. Estar junto aqui é alegria no coração. Algumas eu já conheço, né? Minha terceira vez que estou aqui. E grato a Deus e a pastora pelo convite. Aqui, quando fala nesse Provérbios, o homem que escreveu ele, quem sabe, né? Quem é? Ele teve quantas mulheres? Então ele sabia do que ele estava falando, não é? Quantas mulheres teve aquele homem? Então ele tinha convicção do que ele estava falando. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Deixa eu falar em um tema diferente para vocês entenderem uma parte de nós. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Tá. Algumas vieram de Capivari, assim como eu. Algumas são daqui, tem mais alguém de fora, que não seja de Capivari ou de Porto. Todas Porto ou de Capivari. Ok? Eu não sei o endereço de vocês, nem das que elas estarem em Capivari. Cada uma sabe o endereço que mora, né? Que reside. Qual é a sua primeira casa? Aonde você habita? Aonde você habita? Já parou para pensar sobre isso? A mulher sábia edifica a sua casa. A primeira casa que você habita é você. Você é a sua primeira habitação. Tem coisas maravilosas de Deus assim, que a gente olha, né? Meu Deus! E a gente fica feliz quando vê jovens na presença do Senhor, não é? Merece uma bênção especial de Deus hoje, porque deixou alguns convites, ainda está aqui entre nós. Deus abençoe vocês. Mas a primeira casa que você habita é você mesmo. Então, eu nunca vi ninguém falar disso. Pode me perguntar. Mas pensando bem, não é verdade? O primeiro lugar que você habita, a primeira casa é você. Então, a mulher sábia edifica como? A sua casa. Edificar, nós vamos falar em construção. Edificar é construir. E nós construímos a nossa casa. Primeiro, na presença de Deus. Temos que estar na presença. Somos chamados para isso. Se você está aqui nesta noite é porque Deus te trouxe, te esclareceu, te chamou, te comissionou e te trouxe para estar aqui. Então deduz que você tem algum conhecimento do projeto dele na tua vida, da chamada dele na tua vida, o quanto ele te livrou, o quanto ele te abençoou, o quanto ele te deu bênçãos inéditas, inexplicáveis para você estar aqui. Quando falamos em edificação, edificar não é algo fácil. Construção é algo pouco a pouco, dia após dia. Quando nós estamos construindo a nós mesmos, nós começamos a lembrar do tempo de infância, aonde fomos criados, como fomos criados, por quem fomos criados. Alguns, graças a Deus, tiveram uma família saudável, um crescimento saudável, mas nem é todos assim. Cada um de nós temos uma história, como foi mostrado aqui, né, por aquela dinâmica. Cada um de nós somos especiais e únicos. Então,
corpo, alma e espírito. Porque se nós nos concentrar só no corpo, nós vamos perder a alma e o espírito. E o corpo, a carne, a matéria é passageira, é como um sopro. Alguém me diz sobre isso. Então as pessoas, as mulheres que encontramos muitas vezes, que se preocupam só com sua aparência, só com o seu corpo físico, ela se perde e acaba vindo a idade e você já entende o que acontece. A alma é quem você é. O corpo é onde você habita, mas quem você é está aí dentro. Por isso que ninguém conhece ninguém. Por isso que nós olhamos e às vezes julgamos pela aparência. Olhamos, nossa, mas não. Só Deus conhece quem está lá dentro, porque a tua alma está lá. A tua alma é o teu intelecto, as tuas faculdades mentais, é o seu caráter, é como você funciona. Então, a sua alma também precisa ser edificada. Quando nós vemos pessoas com projetos negativos, com palavras negativas, com emoções negativas, então nós entendemos que essa pessoa está desconstruída. Ela precisa se reconstruir. Ela precisa edificar-se. Como? Em coisas boas, em esperança, em pensamentos positivos, atitudes positivas, se levantarem e construindo. É fácil? Não. Quem passou por um deserto de depressão, ansiedade ou luto, sabe o que é se reconstruir novamente. Mas nós podemos reconstruir. Conhecemos pessoas, e vocês também conhecem pessoas que tiveram um relacionamento abusivo, perdas, luto e tudo mais, e como foi difícil a reconstruir. E temos um espírito. Quando a pessoa ela cuida só da parte espiritual, ela esquece que ela é uma trindade também. Corpo, alma e espírito. O espírito, é por isso que muitas pessoas, às vezes, a gente não entende. Ele vem com tanto problema na igreja, e aqui Deus renova, Deus fala, Deus... Aí ele sai todo reforçado, e aquela coisa, daí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, volta de novo. Por quê? Porque aquilo ali foi o tratamento espiritual. Mas nós precisamos de tratar o corpo também. E precisamos de tratar a alma também. Então, Deus faz a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. E Ele deixou para nós mulheres inteligentes, dinâmicas, mulheres que têm buscado conhecimento na presença de Deus. Então, na verdade, são corpo, alma e espírito. E você tem que cuidar, edificar a sua casa, a sua primeira casa, que é você mesmo. Quando encontramos alguém, igual um dia eu encontrei uma mulher atendendo numa clínica, e a gente foi marcar lá um exame para minha mãe, não lembro direito se era exame de consulta. Aí alguma coisa deu errado, e a minha filha falou no telefone, quando a gente chegou lá, e estava errado lá, a anotação dela, e aquela mulher caiu no choro profundo. Como estava aquela mulher? Ela se desmontou por um assunto aqui. Mas ela se desmontou. Então entende-se que aquela mulher não estava bem. Não é? Não estava bem. O seu emocional. E quando nós não estamos bem, nós temos a tendência a qualquer coisa, igual o pingo d'água, né? Transborda. O pingo d'água transborda. E assim é na família, com o marido, com os filhos. Não tem como nós cuidarmos de alguém se nós não estivermos bem. E a maioria aqui, tirando as jovenzinhas abençoadas, a maioria é casada. Tem lar, tem família, tem filhos, tem netos. Então, estamos falando de família, de mulheres que cuidam de mulheres, de mulheres que cuidam de família, de mulheres que cuidam de filhos, de mulheres
trabalham, de mulheres dinâmicas. Então, neste sentido, nós temos que perceber que nós temos que nos cuidar, nós temos que edificar. Como? Como você nasceu, como você foi criado, a forma que você se interage com o mundo, com a sociedade e com o próximo. Então nós começamos a aprender. Eu conheço mulheres tão inteligentes que frequentavam pouco a escola, mas elas aprendem com exemplo, elas ouvem, e elas se dedicam, e elas são vitoriosas, elas são bem-sucedidas. Porque não depende só de você ter participado ou conseguido se formar, não. Deus nos dá estratégia, inteligência, conhecimento, acesso ao conhecimento para desenvolvermos coisas maravilhosas. Tem pessoas que é desenvolvida na cozinha. Meu Deus do céu, onde ela entra a cozinha? Jesus Cristo. A gente não quer sair de lá. Outras são de artesanato. Outras são de contar história, contar peça. Gente, tem tantos dons e talentos maravilhosos. E nós precisamos edificar a nós mesmos. E o primeiro passo é se conhecer. Você se conhece? Sabe quais são os seus gatilhos? Sabe o que te irrita? O que te deixa feliz? O que te chateia? Sabe aquilo que você não gosta? As brincadeiras que você não gosta? Já percebeu que no dia a dia, no corre do dia a dia, né? Às vezes nós não nos conhecemos. Inclusive, lá no consultório eu vejo muitas pessoas que não se conhecem. Não conhecem o seu limite, não conhecem quase nada de si mesmo. Porque está no automático, funciona no automático. Algumas casaram cedo, e aí vem a família, e aí vai agregando coisas e coisas e coisas, e ela vai só levando aquilo tudo. Mas não se conhece. O primeiro passo para você edificar a sua casa, que é você, é se conhecer. Conhecer os seus limites. E às vezes nós nos esforçamos tanto para fazer alguma coisa para alguém ou para pessoas e esquecemos de cuidar de nós. Aí no final nós estamos insatisfeitas, frustradas, cansadas. Às vezes não temos o retorno e ficamos chateadas, angustiadas, decepcionadas. Então, quando nós conhecemos o nosso limite, eu sei que eu posso ajudar ela até aqui. Daqui para frente, ela vai ter que caminhar sozinha. Até é um ato de ajuda ao próximo. Você deixar ele crescer. Você deixar ele aprender. Você deixar ele fazer sozinho. Você deixar ele caminhar. Até nós, como mães, somos isso. Nós queremos os nossos filhos nos nossos braços, depois queremos eles junto da gente, queremos eles morando junto, até no mesmo quintal, porque assim, nós não queremos deixá-los ir. E eles precisam crescer e amadurecer, e caminhar, e aprender, e errar e aprender com ele. Amadurecimento. Eles precisam disso. Então, quando eu falo em primeiro lugar sobre a mulher sábia, seja sábia nesta noite. Cuide de você. Cuide de você. Cuide da tua aparência, cuide da tua alma e cuide do teu espírito. Porque muitas vezes nós não edificamos isso. Eu acho que aqui tem líderes que muitas vezes entende, que já passou por experiência, que vem alguém todo eufórico, né, e cheio de dinamismo e tal, e a gente conta com eles, coloca para trabalhar alguma coisa, daqui a pouco a pessoa desmonta tudo. E, infelizmente, por quê? Porque não está edificada, porque não cuidou de si próprio, e nós precisamos cuidar, precisamos conhecer a nossa saúde. Não podemos brincar com a saúde. Não podemos brincar com as coisas que acontecem no dia a dia. E nós somos sábios quando nós cuidamos de nós mesmos. Quantas doenças podem ser evitadas quando nós fazemos o check-up anual?
pessoas foram cedo, poderiam estar entre nós, mas não se cuidaram, por vergonha, timidez, embaraço, e às vezes por achar que o Espírito era tudo, mas não é. Nós somos corpo, alma e espírito. Conseguiram entender um pouco? Que você precisa se cuidar, que você é a sua primeira casa. Se você não edificar ela, principalmente no seu emocional, como você pode lidar com outras pessoas? Como você pode cuidar bem da sua família? Como você pode cuidar bem dos seus filhos? Como você pode cuidar daquilo que Deus tem para colocar na sua mão? E às vezes também nós não entendemos, sabe por quê? Deus faz promessas grandes, né? Faz promessas grandes. Aí passa-se o tempo, parece que mas Deus está demorando. Às vezes somos nós que estamos demorando a nos colocar na posição. Aleluia. Às vezes somos nós que estamos ainda precisando ser edificadas. Às vezes somos nós que estamos precisando de entrar no propósito, de ficar no nosso lugar, aleluia, de nos levantar para aquilo que Ele quer fazer. E às vezes nós não percebemos, não edificamos a nossa casa, não colocamos ela em ordem, não ouvimos a voz do Espírito que fala com todos nós. E às vezes nós queremos que Deus cumpra-se as suas promessas, mas Ele não encontrou lugar ainda. As promessas são dele. É igual, por exemplo, quando você contrata o serviço de alguém, se a pessoa fazer o serviço para você, você faz a sua parte, não é? Deus também, Ele faz promessa, mas Ele espera que nós nos colocamos na posição para que Ele cumpra as promessas da nossa vida. E esta posição é cuidando de nós, para que possamos cuidar de pessoas, para que possamos edificar vidas, aleluia, para que possamos nos levantar como Isaías dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando em Provérbios diz: a mulher sabe, edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Nós ouvimos sempre pregação, mas sobre como elas devem se comportar. Como agir uma mulher sábia? O que fazer uma mulher sábia? Como trabalhar uma mulher sábia? Sabemos que no tempo de Salomão, quando ele falou esta palavra, era um outro tempo. Era uma outra época. As mulheres não tinham isso que nós temos hoje, a liberdade. Hoje as mulheres são dinâmicas, cooperam em casa, trabalham, sabem trabalhar, produtiva lá fora. Até porque a demanda hoje da vida, né, exige muitas vezes que as mulheres trabalham também. E muitas vezes elas mesmas, porque tem bom talento e vontade, ela vai e faz. Isso não impede ela de ser dona de casa, de ser mãe de família, de ser avó, não. Então, o tempo é outro. E nós temos o dinamismo. Mas, como a modernidade nos trouxe isso, de nós podermos ser mil coisas ao mesmo tempo, ser várias coisas ao mesmo tempo, atender em várias atividades. O que então te faz feliz? A mulher sábia, às vezes tem que trabalhar fora, mas ela tem a sua casa. E quando, por faixa de idade, por exemplo, quando se tem filhos pequenos, o que se pensa? Eu trabalho fora, mas eu tenho os meus pequenos para cuidar. Aí quando a pessoa trabalha fora e ainda tem as crianças para cuidar, então quer dizer que a demanda dela fica bem mais forte. Mas conforme ela vai mudando o seu estado, as crianças vão crescendo, já perceberam que às vezes as crianças pequenas, a gente fica até mesmo sem saber o que fazer. E às vezes nem dá tempo de cuidar direito da gente, porque tudo é para o filho, tudo é para a criança e assim. Mas depois nós vamos mudando de fase. E esta mudança de fase nos faz o quê? Aprender a ter maturidade. A criação de filhos, ela nos traz maturidade. Erramos muito. Aí quando se chega nos netos, né, os filhos reclamam: quando era comigo, fazia de um jeito, né? Quando era comigo, era de um jeito. Por quê? Porque não tínhamos maturidade. Não tínhamos maturidade. E a sabedoria
que aqui ela diz para a gente ter. Lá em Tiago 1:5 fala isso. Se alguém aqui por acaso, que eu acho que não é o caso, né? Por acaso precisar, diz que quem quiser sabedoria, busque. Ele tem para dar para quantos? Todos que eu buscar. Todos. Deus tem para dar para todos os que buscarem sabedoria. Sabedoria é você conhecer profundamente alguns assuntos, vários assuntos, ou algum assunto. É você entender vários assuntos. É você saber a hora de falar, de calar, de agir, de ficar quieto. Sabedoria, ela não vem com inteligência. É diferente. Tem pessoas que é inteligente, mas não é sábio. Tem pessoas que nem é tão conhecido pela inteligência, mas tem sabedoria. E a Bíblia diz também que a que vem do alto, essa que você pede para Deus, a que vem do alto, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pura. Precisamos dela. Quando nós temos um embate lá no lar com o marido, se a nossa sabedoria não for pura, nós vamos usar de chantagem, nós vamos tentar manipular a situação, nós vamos usar de artifício para conseguir o que a gente quer. Essa sabedoria é pura? E a que vem do alto é pura, é moderada. Então, quando nós olhamos para famílias, para mulheres, para pessoas que lidam com pessoas no dia a dia, que lidam com situações difíceis e que passam por situações que pensam assim: meu Deus, só eu passo por isso, não é? E às vezes nós precisamos de sabedoria para lidar com a situação. E não diz só da casa em si, o seu tempo. Não é só para cuidar de si. A sabedoria que você edifica a si mesmo. Uma mulher edificada, uma mulher que tem sabedoria para edificar a sua casa. Você vai ver ela passando por provas difíceis. Você vai ver ela enfrentando furacões. Mas ela não rega o pé. O cabelo às vezes cai, né? O semblante cai. Ela passa pelas aflições, muitas vezes de uma enfermidade. Mas ela, na sabedoria que ela tem, ela se mantém de pé, sabendo que o dono de tudo, aquele que tem o controle de tudo, aquele que para ele e por ele são todas as coisas, aquele que tem a última palavra, aleluia, ele pode fazer todas as coisas e muda aquilo que o médico determinou, aquilo que as pessoas falaram, o julgamento que teve, aleluia, ele é poderoso para fazer. Aleluia, grande Deus. Então a sabedoria da mulher que edifica a sua casa, ela sabe que se ela tiver, glória a Deus, se ela não tiver também, glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele é Deus. Então a sabedoria da edificação não está naquilo que você precisa aqui na terra, não está nas bênçãos materiais, não está nas bênçãos emocionais, não está naquilo que Ele pode te proporcionar. Ao contrário, a mulher edificada em si mesmo, no Senhor, ela sabe que como um dia Jó chegou e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Essa edificação faz com que o inimigo olhe de longe e tenta de todas as formas. O inimigo olha e tenta te atacar psicologicamente, te atacar fisicamente com enfermidades, te atacar lá no seu lar, colocar alguém para te provocar, como fez a Ana, a menina era um troço na vida de Ana, provocando, humilhando, fazendo tudo que, né,
te confundir, para fazer de tudo para te parar, porque o projeto dele é parar você. O projeto dele é destruir você. Aleluia, mas edificado, aleluia, a sua edificação em lugar seguro vai te fazer vitoriosa na presença do Senhor. Aleluia. E aí que diz o Salmo 91, 1000 cai do meu lado, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos. Nós somos alvejados, sim. Nós sentimos a retaliação. Quantos aqui pode contar uma experiência que já fez algo para Deus e depois veio a retaliação em cima da sua casa ou na sua família? É assim uma batalha, porque vivemos em uma grande batalha. Mas não rendamos o pé porque estamos o quê? Edificadas em Cristo. Edificadas em Cristo. Aleluia! Não naquilo que Ele pode nos dar, mas em quem Ele é. Quem Ele é para você? Aleluia. Quem Ele é para você? Quando Ele diz para Moisés, Moisés, olha, diz lá para o povo que eu sou. Me enviou a voz. Eu sou o quê? A sua necessidade. Eu sou a sua necessidade. Ele cabe direitinho dentro da necessidade de cada um de nós. E vamos então para a edificação na casa. A maioria é casada, então sabe o que é edificar uma casa? Relacionamentos. Um relacionamento já diz tudo, mais de uma pessoa. Então o primeiro relacionamento de uma mulher casada é com o seu cônjuge. E percebe-se, às vezes um vem do Paraíba, o outro é paulista, um vem do Mato Grosso, o outro é... Nossa, é cada junção, né? Que na hora do namoro, meninas, na hora do namoro, nossa, não tem nada difícil, né? Tudo é flores, tudo se dá jeito. Na hora do namoro, tudo se dá jeito, não é? Enfim, casando-se duas pessoas de sexo diferente. Então o homem funciona de um jeito e a mulher funciona de outro. Já começa aí a diferença. Cada um foi criado em uma família diferente. Então tem aí também, além de ser diferente o modo de funcionamento, também tem a diferença da forma em que foram criados. Então o que é tradição na família de fulano não é tradição na família do outro. Então encontra-se aí mais um ponto de divergência. E quando chega então a convivência, que um quer uma coisa e o outro quer outra. Um fala uma língua e o outro fala outra. Então nós encontramos ali várias dificuldades. Por quê? Relacionamento não é namoro. Relacionamento de casamento não tem nada a ver com namoro. É algo que você dorme, acorda, tem seus melhores e seus piores problemas junto, né? A intimidade traz o conhecimento que realmente o que é a pessoa. Então, nós vemos tantas pessoas se divorciando, tantas pessoas desistindo do sonho, daquilo que ele disse que ele seria fiel, das promessas que ele fez para a pessoa e para Deus. E tem uma certa dinâmica de casal que um segura um elástico de lá, o outro de cá. O marido segura de lá e a mulher de cá. Quem solta a primeira machuca o outro. O divórcio é isso. Quem solta o elástico primeiro machuca o outro. Então, relacionamento, como a mulher edifica a casa? Porque você entende que está nas tuas mãos o poder de edificar. Edificar é o que? Construir. E construir como se faz? Aqui já construiu todas as paredes juntas ao mesmo tempo? Tijolinho por tijolinho. Dia após dia. Um dia mais cansativo,
outro dia mais alegre, e viu que Deus não deu para o homem essa tarefa de edificar a sua casa. Dele é de governar, e nós somos para edificar. Ele governa e nós edificamos. Mas edificar, principalmente pelo que eu falei, pessoas diferentes, criados de forma diferente, costumes diferentes, gostos diferentes, e vai para morar no mesmo lugar. Então vê que ali nós enfrentamos a dificuldade, né? Eu costumo dizer que os primeiros 6 meses do casamento é os mais difíceis de um relacionamento. Os 6 primeiros meses, até as coisas. Às vezes tem pessoas que se estendem a um ano e assim vai, e olha, é difícil por causa disso. Mas edificar as vidas, irmãos, edificar o lar. O lar envolve 2 pessoas, envolve filhos. Quando edificamos as nossas vidas, começamos a compreender que Ele é Ele e eu sou eu. Eu não posso querer que Ele pense igual a mim, nem que Ele queira o que eu quero, não. Cada um de nós aqui não fizemos a dinâmica de ser uma pessoa diferente, única. Seu cônjuge também. Você não tem controle sobre os pensamentos. Você não tem controle sobre os gostos. Nós podemos sim edificar. Há algo que podemos fazer. Mas você tem que respeitar o que ele é e ajudá-lo. Eu posso te apresentar uma pessoa que casou com um homem muito difícil. Está na Bíblia. 1 Samuel 25, acho que o 10, fala sobre uma mulher. O sofrimento. Ela casou com um homem tolo. Vocês já sabem quem é, né? Abigail. Ela casou com um homem muito difícil. Gente, olha só. A maioria não trata bem os de fora. E os de casa é meio troncudo. Então, o marido dela tratava mal até os de fora. Você imagina os de dentro. Sim, porque a regra geralmente é assim, né? Trata bem os de fora. E lá em casa. Mas esta não. A coitada. O marido dela tratava mal até os de fora. Imagina os que estavam lá dentro. Abigail soube por um servo que Davi, que cuidava lá das ovelhas, lá enquanto os seus pastores estavam no campo. Davi foi com um muro para eles, protegendo eles. E o servo chegou para ele e disse: olha, Davi mandou pedir algo aqui, e o meu senhor destratou e humilhou ele. Então você pode fazer alguma coisa? Olha só, ela não estava presente, mas os seus criados sabiam quem ela era. Sabia a mulher sábia que ela era. Conhecia as atitudes daquela mulher. Então, meu irmão, nós temos que ver o seguinte: as pessoas têm que te conhecer, saber o seu funcionamento. E não é aqui dentro da igreja, não. Aqui é facílimo, né? Todo mundo aqui, né? Mas como você é lá fora? Eu vi a irmã falando sobre fila de banco, fila de lotérica, lojas, vizinhos. Como você é? Os seus vizinhos testificam de você? Aonde você trabalha, como você é conhecida? Então a Abigail era conhecida pelos seus servos. E ela, com sabedoria, ela juntou várias coisas, até mais do que Davi precisava. E ela falou para os seus servos: vai primeiro, vai na frente, eu já vou indo. E ela foi de encontro a Davi. Davi tinha prometido que aquele dia, no outro dia, não ia amanhecer na casa dela. E ela chegou lá. Quando ela viu Davi, ela se prostrou, se humilhou e implorou e pediu. Irmãos, e ela fez um discurso digno de uma oradora. Por quê? Ela elogiou Davi, ela aconselhou Davi, e ela fez Davi entender que ele
sabedoria a não destruir a sua casa, não destruir a sua família. E ela voltou para casa, chegou lá, o que o seu marido estava fazendo? Dando uma grande festa, ele estava já bêbado. E mais uma sabedoria, ela não falou, não confrontou com ele, não. Ela deixou ele, deixou passar a sua bebedeira. Quantos de nós não esperamos o momento certo para falar com o marido, com os filhos? Quantos de nós falamos na hora errada? Ela chegou, podia ter falado com o marido na hora, mas ela esperou. E quando no outro dia aquele homem estava bem, ela foi e contou tudo para ele. Então, os relacionamentos são difíceis. Às vezes nós não queremos falar, nós estamos certas, mas às vezes não é o momento. Não é o momento. E eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui já passou por esse, de falar algo no tempo errado e depois se arrependeu, não é? Falar algo no tempo errado e depois, quando cai em si, se arrepende. Mas aí a palavra é como? Flecha. É uma flecha que você lança. Você pode até, desculpa, eu não perdoe, desculpa. Pai, mãe, marido, desculpa. Mas você volta a palavra. Você traz a palavra que você lançou. Não traz. Não traz mais a palavra. Então, quando fala da sabedoria, está dizendo para você: seja sábia no seu falar, seja sábia no seu ouvir. Que às vezes ouvimos e assim a gente fica tão coisa que nem espera terminar e já passamos aquilo para frente. Gente, tem pessoas que até matou a outra que já está viva. Chega a notícia, né? Que morreu e a gente espalha aquilo. Sim, tem pessoas que falam coisas e nós temos que ter sabedoria ao ouvir também. A sabedoria que vem do alto é pura. Não podemos julgar alguém por um lado só. Se eu vou te levar alguma coisa da pastora ali, eu vou estar levando o meu lado. O meu lado. Aí se você comprar a ideia do outro por causa daquilo que ele te falou. Quantas pessoas nos rejeitaram, não trataram a gente bem, não quiseram a nossa amizade porque ouviu de alguém algo contra nós. E depois de tempo descobriu que não era nada daquilo que ele tinha ouvido. Então, a sabedoria para ouvir. E quando nós temos essa sabedoria para ouvir, nós vamos ter ela em casa também. Nós vamos ouvir em casa também, porque mulher, pelo amor de Deus, nós não temos paciência não, hein? Nem terminou ainda e a gente já... Às vezes a conclusão da história mudou tudo aquilo que a gente já ouviu, mas a gente não quer esperar. A gente quer falar. Eu sou suspeita, né? Porque meu trabalho é ouvir, então eu tenho uma facilidade mais de ouvir. Mas geralmente nos relacionamentos somos assim. Queremos completar a frase, queremos passar na frente e não temos sabedoria para ouvir. E quando então é alguma coisa contra a gente? E quando então é uma afronta? E quando então é alguém falando alguma coisa que não gostamos? Sabedoria para ouvir. Às vezes nós temos vitória é quando nos calamos. Às vezes nós temos vitória é quando não confrontamos. A nossa sabedoria. Se uma pessoa estiver, por exemplo, se o marido estiver alterado, estiver no dia dele, e a gente também se alterar, como que vai ser? Às vezes é melhor a gente se calar, ouvir, e para um outro tempo
a gente conversar sobre o assunto. E com filhos também é a mesma coisa. Quando passamos a ser mãe, deixamos um pouco de ser mulher, as mães novas. Deixamos um pouco de nos preocupar conosco mesmos, porque os filhos, ele exige muito tempo e a gente se concentra nos pequenos. E também, às vezes o filho não quer, não tem o seu temperamento, não tem o seu gosto. E nós começamos a nos impor a eles, impor mesmo. Os mais velhos sabem o que é isso. Hoje em dia quase não, mas antigamente era assim, era do jeito que era falado, era do jeito que era mandado. E às vezes nós queremos moldar alguém dentro da nossa caixinha. E o filho é bem outro, a filha quer outras coisas. E nós projetamos em neles o que queremos. Eu queria ser militar. Eu queria que meus filhos tudo fosse militar, porque eu não consegui. Uns querem ser cantor, a filha tem que ser. Uns querem ser... Então nós projetamos os nossos filhos aquilo que nós queríamos para nós e não conseguimos. O sonho é nosso. Dos nossos filhos, cada um tem o seu. Quantos filhos seguem a provisão que os pais querem e não são bons profissionais? Porque não é aquilo que ele queria ser, não é aquilo que ele desejou ser. Mas os pais queriam muito, e eles não quiseram decepcionar os seus pais. E se tornam os profissionais frustrados, porque não conseguiram ser aquilo que ele nasceu para ser. A sabedoria que temos que ter, ela edifica a nossa casa tijolo por tijolo. O nosso lar começa-se com o casamento, e vamos colocando tijolo, vamos colocando ali alicerce, vamos fazendo ali algo que é na sabedoria que vem de Deus. Na sabedoria que vem de Deus. E aí pode me dizer, mas quando o casamento é abusivo, quando viu essa mulher, Abigail, ela também teve um casamento abusivo. Eu não quero dizer de maneira nenhuma, mas que a gente tem que ficar num relacionamento abusivo. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero te dizer que Deus te dá sabedoria. Se você pedir, Ele vai te dar. Ele vai edificar o teu lar através de você. Aleluia. Ele vai derrubar as barreiras. Ele vai fazer acontecer. Basta você pedir e buscar de Deus a sabedoria. Ela vem do alto e é primeiramente pura. É moderada, é tratável, é cheia de misericórdia. E engraçado, irmãos, que Ele vai endireitando as coisas. Eu sei porque eu tive relacionamento abusivo. E eu lembro que quando eu morava em Campinas, no ano 2099 para 2020, 2099 para 2020 para 2000, eu queria de todo jeito, e a minha família insistindo, divorcia, faz o divórcio. E eu falo para as irmãs que eu fui atrás 2 vezes. Eu fui atrás. As 2 vezes não deu certo. Uma advogada desistiu. A outra advogada do governo falou, olha, eu fui contratado por uma coisa e chegou aqui a outra. Tem que voltar lá para rever esses papéis. E Deus fez para mim. Deus não queria que eu fosse divorciado. E Deus fez para mim. Deus levou para mim. Nós não sabemos o nosso amanhã. Nós podemos buscar em Deus sabedoria. O teu companheiro pode ter coração de pedra, mas a Bíblia diz que ele pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Depende do seu propósito. Porque não adianta também alguém permanecer num relacionamento que já está acabado. Não adianta também a gente permanecer se Deus não está no negócio. Porque tem pessoas que eles buscam relacionamentos e a pessoa já está em outro casamento. Então, Deus não está nesses negócios. Deus não faz essas coisas. E às vezes nós não entendemos isso. Mas quando nós entendemos que a sabedoria que vem de Deus, ela vai edificar primeiro nós. Ela vai colocar tudo no lugar. Aleluia. Ela vai
Alguém olhando de fora pode pensar que é pesado, e é mesmo, mas edificada em Cristo, aleluia, ela consegue. Deus renova a cada anoitecer e a cada amanhecer, ela renova a vida, aleluia. Ele coloca a sabedoria, coloca a graça, coloca a virtude, e quando aquele dia ela chega e diz: Senhor, hoje eu não dou conta mais, Senhor, olha para mim. Aí no outro dia ela amanhece, aleluia, com a presença do Altíssimo. Deus fala com ela, Deus renova ela, aleluia. Deus renova o propósito, a esperança. Deus usa alguém, aleluia, e nos coloca na posição. Aleluia. Aleluia. Tenha maturidade em si mesmo, edifica a ti mesmo. Conhece aquilo que você deve fazer. Conhece aquilo que está nas tuas mãos. Deus, Ele deu 1 para alguém, Ele deu 3 para outro, Ele deu 5 para outro, porque Ele sabe que você consegue. Aleluia! Nós vemos exemplos na palavra de Deus sempre, de pessoas que estavam dispostas, de pessoas que estavam sempre ali na presença, de pessoas que estavam disponíveis ao Senhor. Aleluia! E Ele não quer que as jumentas falem. Ele não quer que as pedras clamem. Aleluia, é a mim e a você que Ele chamou para isso, aleluia. E o melhor que você tem a fazer é edificar a sua casa, edificar o seu lar e edificar os seus filhos na presença dEle, aleluia. Porque aí vão alcançar multidões. É através de você, através do seu cônjuge, através do seu filho, através da sua família, que Ele vai edificar vidas. Quantas pessoas na escola estão vendo o que está acontecendo nas nossas escolas? Se os nossos filhos não estiverem edificados no conhecimento da palavra, com hino de adoração, com presença de Deus, com temor do Senhor, quando nós enfrentamos o adversário cara a cara, é uma coisa. Mas quando os nossos filhos têm que enfrentar lá na escola, o inimigo se levantando de todas as formas, quando nossos filhos na faculdade têm que enfrentar coisas pesadas lá na faculdade, se eles não estiverem edificados, se eles não estiverem firmes na promessa, se eles não tiverem certeza e convicção do que eles são e qual é a chamada dele, isso é algo para cada um de nós mães. Não terceirize a educação do teu filho. Não terceirize para a escola dominical, para a igreja, para o culto, não. É em casa. Ensina o menino no caminho que deve andar. É para o pai e para a mãe. Ensina o menino no caminho que deve andar. Em qual lugar? É em casa, é sentado, é na rua, é andando, é deitado. Em todo o tempo você pode ensinar o seu filho. Mas você ensina como? Não é com palavras, irmãos. É com o teu exemplo. Você ora antes de comer. Você põe a mesa e ora, apresenta, agradece a Deus antes de se alimentar. Você ora ao dormir. Os seus filhos te encontram de joelho dobrado na presença de Deus. Os teus filhos já entrou em alguma hora dentro do teu quarto e te viu ali clamando ao Senhor, ou louvando o hino, agradando ao Senhor. Porque se você só falar, não vai adiantar não. Mas se você fizer, aleluia, se você investir, se você edificar, até aquele que é maior, até aquele que não vem aqui, até aquele que não conhece, não tem experiência com Deus, ele vai contar. Eu vi a minha mãe de joelhos chorando na presença do Senhor. Eu vi a minha mãe louvando o nome do Senhor na hora da luta. Eu vi a minha mãe aconselhando. Eu vi a minha mãe apaziguando a tempestade. Eu vi a minha mãe orando na hora do alimento. Aleluia! Edifica a tua casa, edifica a tua família. E às vezes as pessoas, como eu disse, que
rixosa. A Bíblia diz que é melhor ter uma casa cheia de porteiro do que uma mulher rixosa. A mulher que reclama, que murmura, que só põe para baixo, que não tem uma palavra de ânimo, que não levanta quem está perto, não ajuda, não soma. Essa é a mulher tola que destrói com a sua mão. Irmãs, a sua casa, o seu lar, tem que ser um lugar que o seu marido fica doido para voltar. Ele não vê a hora de voltar. Ele não vê a hora, sabe? Meu Deus, não vejo a hora de chegar em casa. Mas vocês sabiam que muitos não são assim? Muitos homens rodeia, rola, vira, acha outra coisa, faz hora extra, faz tudo para não chegar em casa. Essa mulher está sendo o quê? Sábia ou tola? Não isenta o homem das responsabilidades dele, não estou falando isso. Não estou falando que os homens são santos, não. Mas a sabedoria que vem do alto, aleluia, ela nos molda, nos ensina, nos faz guerreira e nos faz vencedora em meio às batalhas que travamos no nosso lar. Eu não sei se as irmãs aqui sabem o que é ser filhos de casal separado. Deus do céu, quando tratamos no consultório filhos de mulheres de casal separados, só Jesus para ajudar estas pessoas. Quando o lar se divide, irmãos, quando há uma separação, há uma quebra de compromisso, e quando tem filhos, meu Deus do céu, quebra a criança no meio, o adolescente, o jovem, e eles ficam sem alicerce. Por quê? Porque o normal é o pai e mãe junto. E às vezes a sabedoria que vem de Deus nos dá condições de suportar muito mais do que nós pensamos. Dá condições de nós estarmos na presença de Deus de uma tal forma que nós vamos passar por aquilo, e quando nós olhar para trás e receber a vitória e olhar para trás, vamos pensar, mas eu passei mesmo por aquilo. Como eu passei? Na presença de Deus, aleluia, nas mãos de Deus, junto com o Senhor, o Espírito Santo confortando, Deus ajudando, Deus renovando, aleluia, e a vitória vem quando nós temos sabedoria do alto. Eu sou um tipo de pessoa que doida para voltar para casa. Sempre que trabalhei, teve lugar que as pessoas ficavam até tarde. E ficavam, eu já tinha terminado o serviço há mais de uma hora, estava lá, meu Deus, eu olho assim, eu já quero voltar para minha casa. Eu já quero voltar para minha casa. Sabe aquela? Eu só fico estritamente o tempo que preciso fora. O resto eu quero estar na minha casa. Quantas não tem essa vontade? Eu já vivi isso. Já vivi tempo de quando eu chegava na rua da minha casa, parece que o coração ia fechando. O coração ia fechando. Aquilo ia doendo. Ô passo difícil era chegar lá. Não queria nem voltar. Mas Deus me deu vitória. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel. Glória a Deus. A sabedoria que Ele te dá para lidar com relacionamentos difíceis, familiar, de família, de mãe, de pai, de irmãos, de parentes. Precisamos de sabedoria para lidar com tudo isso.
isso. E separar o que é teu e o que é meu. Separar até onde a pessoa tem que ir, aonde eu estou. Separar até aonde eu posso deixar a pessoa se intrometer na minha vida ou não. Isso tudo é sabedoria de Deus. Porque quando casamos é o quê? Marido, mulher, filhos. O resto é parente. Então, se os parentes somar contigo, glória a Deus. Mas se os parentes não somar contigo, deixa eles nas condições de parente. Deixa eles na condição de parente. Se quiser somar contigo, glória a Deus. Você tem certeza que seu esposo fica doido para voltar para casa? Tem certeza que você acolhe ele com uma palavra de conforto quando ele chega? Ou a sua primeira palavra já é reclamação, murmuração e cobrança? Lembra, você precisa edificar a sua casa. O diabo está aí, ó, matando, roubando, destruindo. Já percebeu? Já percebeu? Matando, roubando, destruindo lares, as igrejas, pastores, obreiros. Quantos lares destruídos? Sabemos disso. E sabemos também que uma andorinha só não faz verão, não é? Mas mesmo aquele que porventura perde o seu relacionamento, Deus te dá sabedoria para viver. Deus te dá sabedoria para fazer da sua casa um lar, da sua família um lar. Aleluia! Deus te dá sabedoria para viver. E tem promessa de Deus, aleluia! Tem vitória de Deus, tem renovo de Deus. Glória a Deus. E por último, irmãos, sabedoria para conviver assim, ó, entre nós. Sabedoria, ser sábia para conviver, para edificar a igreja de Deus. Como? Se você for uma boa líder, mas a boa líder como é? Não é exigente, não come, não. A boa líder é aquela que se coloca lá. Vamos fazer, irmão? Vamos fazer. É assim, vamos fazer. Sabe? Vamos junto lá, vamos, irmão, vamos fazer. Vamos lá, vem cá, irmão. Vem a outra, aí junta também. Vamos, vem, que junta e faz. A boa líder não faz panelinha. A boa líder não faz acepção. Quando nós temos sabedoria, porque às vezes vem, mas você viu que fulano fez, você viu que fulano falou, você viu onde fulano estava? E nós não trabalhamos com as coisas que ouvimos. O melhor negócio é chamar aquela pessoa que falou, aquela pessoa que tentou, sabe, trazer. É verdade, você viu isso? Nossa, está acontecendo mesmo isso. Vem cá, vamos fazer aqui. Meia hora de oração. Deus vai fazer. Aleluia! Deus vai tratar. Deus vai desfazer. Deus vai quebrar. Deus vai levantar. Deus vai transformar. Aleluia! A sabedoria que vem do alto, ela vai edificar a tua vida. Ela vai construir tijolo por tijolo. E lembra lá em Mateus, deixa eu ver aqui onde está. Acho que é Mateus. Você vai ver como que é essa edificação para você. Está em Mateus 7:24, que fala sobre você edificar aonde? Na rocha. Edificando na rocha, quem vai derrubar? Edificando na rocha, quem vai destruir? Edificando na rocha a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu ministério. Se você edificar na rocha, quem vai destruir? Quem vai derrubar? Se você edificar na rocha, que é Cristo Jesus, você é uma mulher sábia. Aleluia. E tudo que você edificar, Ele vai confirmar. Tudo que você fazer, Ele vai se responsabilizar. Aleluia. Tudo que você sonhar e projetar, Ele, como Pai amoroso que é, vai dar um jeito de cumprir na tua vida. Aleluia. E você vai vencer. Glória a Deus.
Lembra que você precisa edificar a você mesmo. E essa edificação quer dizer que você tem que tirar ali alguma mágoa. Sabe aquela amargura que foi semeada e que às vezes foi aumentada com o tempo? Tem coisas que acontecem conosco que parece que o primeiro impacto não é nada. Você leva até tudo. Mas daí a pouco aquilo começa a doer e nós começamos a definhar. Você precisa liberar perdão. Você precisa edificar a sua vida. Porque quando não perdoamos, nós ficamos presos. É como se nós bebêssemos o veneno, querendo que o outro morre. Mas é nós que estamos bebendo o veneno, que é a falta de perdão, a amargura na alma. E nesta noite você precisa edificar a sua vida. Tenho certeza, ela baixou e levantou como na área sua. E tem mulheres aqui que vai sair edificadas, que vai sair transformadas. E Deus marcou este encontro com você, aleluia, para libertar o teu coração. Surai, Astor, Manaia Combos, Verquinaio, Durama, do Queixer que ontem. E esta cura na tua alma vai resplandecer na tua vida. As portas vão se abrir e você vai conseguir cantar o hino da vitória. Aleluia! Para comigo nesta noite. Pai, aqui estão tuas filhas. Neste dia, ó Senhor, neste dia 8 de março, que foi colocado, ó Deus, para comemorar um dia especial para todas nós. Foi uma vitória que o Senhor nos deu. Mas o Senhor sabe que somos mulheres todos os dias. Aqui está, Senhor, do maior ao menor, Senhor. Aqui estão as crianças, as jovens, adolescentes e as irmãs. Cada uma tem uma história, cada uma, Senhor, tem, ó Deus, algo que o Senhor só conhece. Cada história, Senhor, de superação, de luta. Cada história, Senhor, de perseguições. Cada vida assim, Senhor, de lares, muitas vezes lares problemáticos, Senhor. Mas o Senhor reuniu a cada uma de nós aqui junto. E eu sei que é para nos abençoar. Eu sei que é para libertar. Eu sei que é para transformar. Eu sei que é para curar. Eu sei que é para edificar mulheres, ó Deus, que o Senhor quer usar na tua obra, quer usar na família, Senhor, quer usar como exemplo, quer usar na comunidade, quer usar na tua casa, quer usar, meu Deus, no trabalho. São mulheres, ó Senhor, chamadas por ti para um propósito específico, ó Pai. Derrama agora o teu poder, derrama a tua graça, derrama a tua unção, derrama o teu bálsamo, derrama o bálsamo que cura, derrama o bálsamo que liberta, derrama a transformação, ó Deus, liberta pelo poder da tua palavra. Deus, tem alguém tão especial aqui nesta noite que não encontrou nenhum par daquela dinâmica que foi feita, mas quem veio aqui tem um encontro real contigo. Liberta, transforma, molda, abençoa, enche do teu Espírito Santo, renova os projetos, renova o propósito, Senhor. Visita o lar nesta hora, trabalha lá, trabalha no cônjuge, trabalha na família, trabalha no desemprego, trabalha no conselho, Senhor, trabalha em vícios, liberta pelo poder do teu nome, abençoa estas mulheres pelo poder da tua palavra. Curando, Deus está libertando aqui. Aleluia! Oh, Está glória! abrindo porta. Está dando livramento para lares aqui. E você vai contar o testemunho que o teu Deus fez
o teu Deus trabalhou na tua vida, aleluia, e libertou dos aguilhões que tem prendido a sua família. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.